Às vezes, as conexões mais profundas nascem em momentos em que estranhos se tornam salvadores, e um único ato de coragem pode reescrever duas histórias incompletas em uma só. Este vídeo vai tocar seu coração. Testemunhe o momento incrível quando a compaixão e o raciocínio rápido de um pai solteiro transformaram uma situação aterrorizante em uma experiência salvadora, deixando-o com um vínculo duradouro com uma mãe grata e um propósito renovado. Conte nos comentários você já se encontrou em uma situação onde teve que ajudar um estranho. Como foi essa experiência? Vamos conversar sobre isso. A chuva de outono caía em torrentes sobre o horizonte industrial de São Paulo, lavando a sujeira que havia se acumulado nos para-brisas durante a noite. Era o tipo de chuva que fazia o metal cantar, e dentro de sua oficina desgastada, Caleb Montenegro podia ouvi-la batendo contra o teto de telhas como aplausos distantes. Suas mãos, calejadas e permanentemente manchadas com graxa de motor, trabalhavam metodicamente na transmissão de um Chevrolet Corsa 1998. Havia uma certeza em consertar motores que Caleb achava reconfortante. Problemas tinham soluções. Peças quebradas podiam ser substituídas. E com paciência suficiente, qualquer coisa mecânica podia ser consertada. Pessoas eram diferentes. Pessoas permaneciam quebradas. Aos 38 anos, o rosto de Caleb carregava a dignidade silenciosa de alguém que havia visto o suficiente da vida para respeitar sua imprevisibilidade. As linhas finas ao redor dos olhos se aprofundavam quando ele sorria, o que não acontecia muito ultimamente. Não desde Sarah. 5 anos haviam passado desde o erro médico que levou sua esposa. Um procedimento de rotina, disseram. Uma complicação que ninguém poderia ter previsto, exceto Caleb. Com seu treinamento médico militar, sabia que era diferente. Ele havia reconhecido os sintomas tarde demais. Havia corrido com ela para o hospital, onde a cortesia profissional e a burocracia custaram minutos preciosos, minutos que poderiam tê-la salvado. Pai. A voz pequena o trouxe de volta da espiral familiar de seus pensamentos. A professora Mônica disse que preciso dessa autorização assinada até amanhã. Joana estava na porta, 7 anos, e já tão parecida com a mãe. O mesmo queixo determinado, os mesmos olhos inteligentes que pareciam absorver tudo. Ela estendia um papel amassado, a mochila ainda pendurada em um ombro. Deixe-me só me limpar, disse Caleb, limpando as mãos em um pano que já foi branco. Era quinta-feira, o que significava que teriam que pegar o metrô para o centro para o check-up semanal de Jo. O diabetes que havia aparecido em sua filha apenas meses após a morte da mãe parecia a piada mais cruel da vida, como se levar Sarah não fosse suficiente. Agora ele tinha que ver a filha navegar por uma condição vitalícia. O relógio na parede, perpetuamente 5 minutos atrasado, mostrava 16h30. Se apressassem, poderiam pegar o trem das 17h15 e chegar ao médico às 18 horas, e talvez jantar naquela lanchonete que Joana gostava antes de voltar para casa. A rotina era sua âncora agora. Como foi a escola? Caleb perguntou enquanto trancava a oficina. Montenegro auto-reparos não era muito, mas era dele, e permitia a flexibilidade de estar lá para Joana quando ela precisava. Aprendemos sobre o coração hoje, disse Joana, saltitando à frente dele. Você sabia que ele bate mais de 100.000 vezes por dia? Caleb assentiu, pensando em todas as batidas que haviam passado desde que as de Sarah pararam. 182.000, mais ou menos. A matemática era automática agora, uma contagem silenciosa que nunca cessava. E a professora Lúcia disse que meu desenho foi o melhor da turma, continuou Joana, alheia aos pensamentos do pai. Desenhei nossa família você, eu e Pepeu. Pepeu era o ursinho de pelúcia que estava com Joana desde seu primeiro aniversário. Agora sem um olho e ostentando vários reparos amadores, cortesia da costura inexperiente de Caleb. A caminhada até a estação do metrô era familiar. Seus passos em perfeita sincronia. Passaram pelos mesmos marcos a mercearia coreana com suas vitrines brilhantes de frutas. A lavanderia onde o idoso senhor Kwan sempre acenava.
O terreno abandonado onde flores silvestres de alguma forma persistiam através das rachaduras do concreto. Caleb havia escolhido este bairro depois de vender sua casa suburbana. Era acessível, perto de boas escolas e, mais importante, longe do hospital onde Sarah havia morrido. A entrada do metrô se erguia à frente, suas luzes fluorescentes duras contra o crepúsculo que se aprofundava. Joanna apertou mais forte a mão de Caleb quando desceram as escadas. Ela nunca gostou de multidões, e a hora do rush na linha azul significava que ficariam em pé na maior parte do caminho. Verificação de bilhetes na próxima estação. O anúncio automatizado soou quando embarcaram. O vagão estava lotado como esperado. Caleb ergueu Joanna no colo, algo que ainda fazia mesmo ela já estando grande demais para isso. Ela descansou a cabeça contra seu ombro, os dedinhos brincando com o colarinho de sua jaqueta gasta, o balanço familiar do trem, o murmúrio de fundo das conversas, o rangido ocasional de metal contra metal quando faziam as curvas. Estes eram os ritmos de suas tardes de quinta-feira. Caleb fechou os olhos brevemente, permitindo-se um momento de cansaço. Foi então que ele ouviu um suspiro, seguido por um baque suave. Seus olhos se abriram imediatamente. 3 assentos adiante. Uma mulher havia se curvado para a frente, uma mão agarrando a barriga arredondada, a outra apertando o poste de metal com força, o rosto contorcido de dor, gotas de suor se formando ao longo da linha do cabelo, apesar do frio do vagão. Com licença, disse Caleb, já se movendo em direção a ela, colocando Joanna no chão cuidadosamente. Senhora, está tudo bem. A mulher olhou para cima, os olhos arregalados de medo. Ela balançou a cabeça, incapaz de falar através do que Caleb imediatamente reconheceu como uma contração. Ao redor deles, passageiros se mexiam desconfortavelmente, alguns fingindo não notar, outros lançando olhares preocupados antes de voltarem aos telefones. Eu acho, a mulher conseguiu dizer, sua respiração vindo em rajadas curtas. Eu acho que o bebê está vindo. É muito cedo. Não é para nascer até. Outra contração a atingiu, cortando suas palavras. O treinamento de Caleb assumiu. Memória muscular de anos como paramédico de combate antes de deixar o serviço para formar uma família. Vou ajudá-la, disse, sua voz firme. Tenho treinamento médico. Qual é seu nome, Meredith? Ela ofegou. Meredith Quintana. Certo, Meredith. Sou Caleb. Aquela é minha filha. Joanna, preciso que você se concentre na sua respiração enquanto vejo o que está acontecendo. Ele olhou para cima, dirigindo-se à multidão. Preciso de espaço. Esta mulher está entrando em trabalho de parto. Seu tom autoritário, raramente usado na vida civil, teve um efeito imediato. As pessoas recuaram, criando um pequeno círculo ao redor deles. Uma senhora idosa ofereceu a almofada de seu assento, que Caleb aceitou com gratidão. Jo. Ele chamou sua filha, que estava parada, observando com olhos arregalados. Venha aqui, querida. Preciso da sua ajuda. Joanna se aproximou cautelosamente, seu medo dando lugar à curiosidade. Lembra como praticamos para emergências, disse Caleb, mantendo contato visual com Meredith enquanto falava com a filha. Preciso que você seja minha assistente. Pode segurar a mão da moça e dizer para ela respirar, como fazemos no nosso jogo de contar. Joanna assentiu solenemente, pegando a mão trêmula de Meredith nas suas. Você tem que respirar fundo por 4 tempos, depois soltar por 4, instruiu, sua voz infantil de alguma forma tranquilizadora no caos. Assim, viu 1, 2, 3, 4. Caleb rapidamente avaliou a situação. As contrações vinham muito rapidamente, e pelas reações de Meredith, ele podia dizer que o bebê estava bem a caminho. O trem parou com um solavanco, e ele tomou uma decisão instantânea. Condutor, gritou. Precisamos de assistência médica, mulher em trabalho de parto. Mas as portas se fecharam e o trem retomou sua jornada. A próxima parada era em 7 minutos. O bebê não ia esperar. Meredith sussurrou, o rosto pálido. Eu posso senti-lo. Caleb removeu sua jaqueta, espalhando-a no chão. Vou ajudá-la a se deitar, disse.
suas mãos gentis mas firmes enquanto a guiava. Joana, continue segurando a mão dela. Essa é minha menina corajosa. Um empresário relutantemente ofereceu sua pasta como travesseiro. Um universitário entregou uma garrafa d'água lacrada. Uma enfermeira saindo de um plantão de 12 horas empurrou através da multidão para se ajoelhar ao lado de Caleb. Maternidade há 5 anos. Disse por forma de apresentação. O que posso fazer? Me ajude a mantê-la calma e monitore as contrações. Caleb respondeu, grato pelo reforço. O bebê está coroando. O tempo pareceu se comprimir no vagão balançante. Os gritos de Meredith se misturaram com o barulho ritmado do trem. Joana contava respirações constantemente. Seu rostinho pequeno, um quadro de concentração. O mundo de Caleb se estreitou para a tarefa em mãos. Encorajamento gentil. Orientação cuidadosa. Mãos firmes apesar do movimento do trem. Mais uma força. Ele encorajou quando o trem começou a diminuir a velocidade para a próxima estação. Você está indo muito bem, Meredith. Mais uma. Com um esforço final poderoso, Meredith empurrou. E naquele momento, uma nova vida entrou no mundo. Bagunçada, barulhenta e perfeita. Um menino. Seus choros irritados preencheram o vagão do metrô enquanto Caleb rapidamente limpou seu rosto e o envolveu em uma camisa limpa oferecida por outro passageiro. Você tem um filho, disse Caleb, colocando o pequeno embrulho no peito de Meredith, bem quando as portas se abriram na estação Sé. Os paramédicos que esperavam correram para dentro, assumindo com eficiência prática. Enquanto se preparavam para transferir Meredith e seu recém-nascido para uma maca, ela agarrou a mão de Caleb. Seu nome, disse, sua voz fraca, mas insistente. Por favor, preciso lhe agradecer direito. Mas os paramédicos já estavam se movendo, a multidão estava se dispersando, e Joana estava puxando sua mão, preocupada em se atrasar para a consulta. O momento se perdeu. Está tudo bem, disse Caleb, embora Meredith provavelmente não pudesse mais ouvi-lo. Cuide bem desse menino. Enquanto a multidão se dispersava, conversas zumbindo com excitação sobre o drama inesperado, Caleb notou que seu lenço caque havia caído ao lado de onde Meredith havia se deitado. Estava manchado agora, mas o bordado C. Montenegro na esquina permanecia visível. Um pequeno pedaço de si mesmo deixado para trás com a mulher cuja vida havia brevemente se cruzado com a sua. Pai. A voz de Jo o trouxe de volta ao presente. Ainda vamos ao médico. Caleb assentiu, guiando-a pela estação, sua mente ainda processando o que havia acabado de acontecer. Nenhum dos dois notou a equipe de notícias chegando, alertada por tweets sobre o nascimento no metrô. Nenhum dos dois ouviu os sussurros de que a mulher era a doutora Meredith Quintana, a renomada neurocirurgiã cujo trabalho pioneiro em trauma cerebral pediátrico havia sido destaque em revistas médicas ao redor do mundo. Vocês sabiam que histórias como essa acontecem mais do que imaginamos. Eu mesmo já presenciei situações onde pessoas comuns se tornam heróis em momentos críticos. É incrível como a humanidade se revela nos momentos mais inesperados. Quando Caleb e Joana saíram do consultório médico 1 hora depois, a história já estava viralizando, mas eles simplesmente caminharam para a lanchonete como planejado. Pediram o usual, sanduíche de frango para Joana, sanduíche de frango para Caleb, e continuaram sua rotina de quinta-feira, sem saber que algo havia mudado. 3 semanas depois, o Audi preto elegante entrando em seu estacionamento esburacado parecia tão fora de lugar quanto um cisne em uma poça de lama. Caleb estava embaixo do Honda antigo da senhora Rodrigues quando ouviu a porta do carro fechar. Com licença. Uma voz de mulher chamou. Estou procurando por C. Montenegro. Caleb deslizou de debaixo do carro, limpando as mãos no macacão antes de olhar para cima. O reconhecimento o atingiu imediatamente. A mulher do metrô. Embora agora parecesse completamente diferente, seu cabelo estava bem penteado, o casaco caro, a postura confiante. Em seus braços havia um pequeno embrulho envolvido em um cobertor azul. Você é um homem difícil de encontrar, disse, um sorriso suavizando sua atitude profissional. O lenço só me deu o sobrenome, e há muitos montenegros na cidade. Você me encontrou.
Ele disse simplesmente: encontrei, com alguma ajuda de filmagens de câmeras de segurança e uma assistente muito determinada. Ela ajustou o embrulho em seus braços. Queria lhe agradecer direito e queria que você conhecesse o Benjamin. Benji, é assim que tenho o chamado. Ela se aproximou, inclinando o cobertor para que Caleb pudesse ver o rosto do bebê adormecido. Algo se apertou no peito de Caleb. Aquela resposta instintiva à nova vida, ao potencial, aos começos. Ele é lindo, disse Caleb. Saudável, perfeito, 2,5 kg. Pequeno, mas lutador. Ela olhou para Caleb com uma intensidade que o deixou desconfortável. Você sabia exatamente o que fazer. Era médico antes. Ela gesticulou para a oficina. Paramédico de combate, 2 missões. Nada tão milagroso quanto trazer vida ao mundo. Principalmente o oposto. Ele fez uma pausa. Mas tínhamos treinamento para tudo. Doutora Meredith Quintana, disse, estendendo a mão livre. Neurocirurgia no Hospital Memorial de São Paulo. O nome soou vagamente familiar. Ele havia visto talvez em um jornal, ouvido mencionado no noticiário local. Uma médica. Claro. Caleb Montenegro. Ele respondeu, gesticulando para suas mãos manchadas de graxa em desculpa, em vez de pegar a dela. Pode me chamar só de Caleb. Gostaria de entrar. Não é muito, mas é quente. Posso fazer café. Meredith assentiu, seguindo-o para o espaço pequeno que servia como escritório e sala de descanso. Fotos de Joana em várias idades estavam coladas meio tortas na parede. Joana na primeira bicicleta. Joana perdendo o dente da frente. Joana segurando uma fita de feira de ciências. Está melhorando? Ela perguntou. Sua filha, Joana, ela tem 7 anos, disse Caleb, se ocupando com a cafeteira. Ela foi incrível naquele dia no metrô, geralmente tímida com estranhos. Mas ela não hesitou. Ela foi incrível, concordou Meredith, contando respirações comigo quando achei que poderia desmaiar de dor. Ela olhou para Benji. Fico pensando no que poderia ter acontecido se vocês duas não estivessem lá. Caleb deu de ombros, desconfortável com a gratidão. Alguém teria ajudado? Não, disse Meredith firmemente. Você não viu o que eu vi. As pessoas recuaram, olharam para os telefones, fingiram que não estava acontecendo. Sua voz ganhou um tom cortante. Trabalho em medicina de emergência. Sei como as pessoas congelam. Você não congelou. A cafeteira gorgoleou, preenchendo o silêncio com seu som familiar. Caleb serviu 2 xícaras. Entregou uma para Meredith. Depois se sentou na cadeira da mesa em frente a ela. Por que mecânico? Ela perguntou de repente. Com seu treinamento médico, é complicado. Caleb bebeu seu café, os olhos vagando para uma foto não exibida na parede. Aqui estava em sua gaveta de Sarah, rindo no sol de verão, sem saber do coágulo sanguíneo se formando que a levaria 6 semanas depois. Perdi minha esposa. Erro médico. Depois disso, eu não consegui. A compreensão brilhou nos olhos de Meredith. Sinto muito, disse, e diferente das muitas condolências que ele havia recebido ao longo dos anos, a dela parecia carregar o peso de alguém que entendia o fracasso profissional, que talvez tivesse testemunhado tragédias similares do outro lado. Foi há muito tempo, Caleb respondeu. Embora ambos soubessem que 5 anos não era muito tempo, Benji se mexeu nos braços da mãe, punhinhos minúsculos balançando, os olhos se abrindo, aquele olhar desfocado de recém-nascido tentando dar sentido às formas e luz. Ele tem seus olhos, observou Caleb, e esperançosamente o bom senso do pai, disse Meredith com um sorriso seco que não chegou aos olhos. Embora, dado que o Michael decidiu que a paternidade não era para ele 2 meses depois da minha gravidez, isso pode ser esperar demais. A declaração ficou no ar. Nenhum convite para simpatia, nenhuma busca por conexão. Simplesmente um fato compartilhado entre 2 adultos que haviam resistido ao abandono de formas diferentes. Perda dele, disse Caleb finalmente. Meredith olhou para cima, surpresa com a declaração simples. Então ela riu, um som genuíno que pareceu surpreendê-la tanto quanto a Caleb. Sim, concordou.
Perda dele totalmente. A tensão no pequeno escritório diminuiu quando a porta da oficina rangeu 1 hora depois, anunciando o retorno de Joe da escola. Parecia quase natural, como se este café improvisado entre estranhos fosse uma ocorrência regular. Pai, Joana chamou, seus passos leves no chão de concreto. A senhora, Quan me deu biscoitos de amêndoa de novo. Ela diz que ainda estou muito... Ela parou na porta do escritório, os olhos se arregalando ao ver Meredith e o bebê. Joana, disse Caleb. Esta é a doutora. Quintana e seu filho Benji do metrô. O reconhecimento transformou o rosto de Jo. O bebê do metrô. Ela exclamou, se aproximando cautelosamente. Ele é tão pequenino. Gostaria de segurá-lo, perguntou Meredith, já se inclinando para a frente. Joana olhou para o pai pedindo permissão. Com seu aceno, ela cuidadosamente colocou a mochila no chão e se acomodou no sofá ao lado de Meredith, braços posicionados exatamente como Caleb havia lhe mostrado uma vez com o bebê de uma vizinha. Apoie a cabeça, instruiu Meredith, transferindo Benji com a facilidade prática de uma profissional médica. Assim está perfeito. O rosto de Joe estava solene de responsabilidade enquanto embalava o recém-nascido. Olá, Benji, ela sussurrou. Eu sou a Joana. Ajudei quando você nasceu. Algo mudou naquele momento. Uma conexão se formou. Invisível, mas inegável. Caleb viu na forma gentil como Joana acariciou a bochecha de Benji, na postura protetora de seus pequenos ombros. Meredith viu também. Seus olhos encontrando os de Caleb sobre as cabeças das crianças. Um entendimento silencioso passou entre eles. Este momento importava, embora nenhum pudesse ter explicado exatamente por quê. Vamos comer pizza no jantar, anunciou Joana. Quinta-feira é noite de pizza. Você poderia ficar se quiser. O convite sem malícia ficou no ar. Caleb começou a formar uma desculpa educada para salvar Meredith de ter que recusar, mas ela falou primeiro. Eu gostaria, disse suavemente, se estiver tudo bem com seu pai. E de alguma forma, estava... Histórias como essa me fazem acreditar que não existem coincidências, apenas encontros que estavam destinados a acontecer. É incrível como a vida consegue nos surpreender com conexões que mudam tudo. Naquela noite em seu pequeno apartamento, compartilharam pizza enquanto Benji dormia em um berço improvisado. Conversaram sobre tudo e nada. O projeto de ciências de Joe, o carro clássico que Caleb estava restaurando nas horas vagas, os planos de Meredith após a licença maternidade. Parecia ordinário, parecia certo. O que começou como uma visita de cortesia se transformou gradualmente em algo que nenhum deles havia antecipado. Café em sua oficina se tornou almoço na lanchonete. Tardes de fim de semana no parque onde Joana empurrava o carrinho de Benji com concentração determinada. Eles eram cuidadosos, ambos, em manter a ficção de que isso era sobre as crianças. O apego de Joe por Benji, a necessidade de Benji por influência masculina positiva. 2 meses neste relacionamento indefinido. Meredith estendeu um convite que mudou tudo. Estou organizando uma pequena reunião, disse enquanto observavam Joana ajudar Benji a agarrar um brinquedo de pelúcia, para celebrar o primeiro mês de Benji e meu retorno à cirurgia. Apenas colegas, alguns amigos, nada sofisticado. A hesitação em sua voz desmentiu a descrição casual. Gostaria que você e Joana viessem. Caleb olhou para cima do carrinho que estava ajustando. Nós, claro, disse Meredith, um leve rubor colorindo suas bochechas. Benji não entenderia se suas 2 pessoas favoritas não estivessem lá. Estaremos lá, ele disse simplesmente. No sábado à noite. Caleb se encontrou diante do espelho do quarto, ajustando a gola de sua única camisa social, branca, ligeiramente amarelada nas bordas pelo uso infrequente. Joana sentou em sua cama, já vestida com seu vestido de Natal, embora fosse apenas outubro, balançando os pés enquanto o observava lutar com uma gravata que não usava desde o funeral de Sarah. Estou bem, perguntou, mais para si mesmo do que para a filha. Você está bonito, declarou Joana com a confiança absoluta de uma criança de 7 anos, como um príncipe dos livros. Caleb sorriu.
desistindo da gravata e deixando-a pendurada frouxa ao redor do pescoço. E você está linda, Jo, como uma princesa. Eu não sou princesa, corrigiu seriamente. Sou uma cientista que vai ajudar bebês como o Benji. A declaração o pegou desprevenido. É isso que você quer ser médica? Joana assentiu. Como a doutora Quintana, ela ajuda os cérebros das pessoas quando estão doentes. Quero ajudar bebês. A casa de Meredith era em um sobrado histórico em Higienópolis. Sua fachada elegante e iluminada por paisagismo de bom gosto. A porta se abriu antes que pudessem tocar a campainha, revelando Meredith em um vestido preto simples, o cabelo preso elegantemente. Vocês vieram, disse, alívio evidente em sua voz. Estava com medo de que pudessem mudar de ideia. Trouxemos biscoitos, anunciou Joana, erguendo um recipiente Tupperware. Papai e eu fizemos esta manhã. Que atencioso, disse Meredith, se ajoelhando para aceitar o presente no nível de Jo. Benji está na sala com minha amiga Ana. Ele está manhoso o dia todo. Acho que estava esperando vocês. Joana não precisou de mais encorajamento, passando por Meredith para dentro da casa, deixando os adultos sozinhos na porta. Você está, Caleb começou. Depois hesitou, inseguro da palavra certa. Diferente, sugeriu Meredith com um sorriso autoconsciente. Linda. Caleb terminou. Mas sim, diferente também. Sua gravata, ela disse, estendendo a mão para as pontas soltas penduradas ao redor de seu pescoço. Posso? Ele assentiu, ficando imóvel enquanto seus dedos trabalhavam habilmente, completando o nó que ele havia abandonado. O momento se estendeu entre eles, carregado de palavras não ditas, quando Caleb a seguiu para a sala elegantemente decorada. Casa foi a última coisa que sentiu. O espaço era imaculado, cheio de obras de arte que provavelmente custavam mais que sua renda anual, móveis que pareciam pertencer a uma revista, e as pessoas, cerca de uma dúzia de convidados em trajes caros, segurando taças de vinho e envolvidos em conversas pontuadas por risos conhecedores. O que se seguiu foi um borrão de nomes e títulos chefes de departamento, médicos assistentes, um membro do conselho do hospital. Cada cumprimento era educado, mas tingido com uma pergunta não dita: quem é este homem e por que ele está aqui? Caleb respondeu suas perguntas sobre seu trabalho com respostas breves, observando o interesse deles diminuir quando souberam que era apenas um mecânico. Ele se desculpou após 15 minutos de conversa cada vez mais tensa, recuando para o canto onde Joana ainda estava cativada por Benji. O bebê havia crescido tanto em 2 meses, suas feições se tornando mais definidas, seu olhar mais focado. Então, você é o herói do metrô, disse uma voz ao seu lado. Caleb se virou para encontrar um homem na casa dos 40 Martini na mão, o observando com curiosidade não disfarçada. Marcus Chen, cirurgia cardiotorácica. Meredith e eu fomos residentes juntos. Caleb Montenegro, ele respondeu, mudando Benji para estender a mão. E não sou herói. Só aconteceu de estar lá. Modesto também, disse Marcus com um sorriso que não chegou aos olhos. Meredith fala muito bem de você. Diz que você foi paramédico, 2 missões no Afeganistão, principalmente. E agora você conserta carros. É uma grande mudança de ritmo. A condescendência era sutil, mas inconfundível. Antes que Caleb pudesse responder, outra voz se juntou à conversa. Uma mulher com feições afiadas e olhos ainda mais afiados. Trajetória de carreira fascinante, disse, de salvar vidas a trocar óleo. A medicina simplesmente foi muito desafiadora. Benji se mexeu contra o peito de Caleb, sentindo a tensão em seu corpo. Do outro lado da sala, Joana estava agora experimentando aperitivos, conversando animadamente com um casal idoso que parecia encantado com seu entusiasmo. Acho motores mais honestos, disse Caleb calmamente. Eles não fingem ser algo que não são. A mulher ergueu uma sobrancelha, prestes a responder quando Marcus interrompeu. Tenho certeza de que Meredith aprecia ter alguém prático em sua vida agora. Maternidade solteira pode ser tão exigente, especialmente para alguém com suas responsabilidades. Com licença, disse Caleb, sua voz tensa.
Preciso verificar minha filha. Está tudo bem? Perguntou Meredith, aparecendo ao lado deles, preocupação evidente em sua expressão. Tudo, ele disse rápido demais. Só um pouco fora do meu ambiente. A compreensão despontou em seus olhos. Marcos e Stephanie, disse. Nem foi pergunta. Deveria ter avisado sobre eles. São cirurgiões brilhantes, mas pessoas terríveis. Apesar de si mesmo. Caleb sorriu com sua franqueza. Enfrentei piores em combate. Vamos sair daqui, disse Meredith de repente. Isso foi um erro. Não ter vocês aqui. Essa é a coisa mais certa da noite inteira. Mas isso é você. Caleb corrigiu gentilmente. Parte de você. A distinta doutora Quintana. Neurocirurgiã pioneira. Isso é real. Então é a mulher que senta no sofá da sua oficina bebendo café em uma xícara rachada. Ela retrucou. A mulher que aprendeu a trocar fraldas com uma mão enquanto come pizza fria? A diferença é, disse Caleb, que aquela mulher parece feliz. O momento se estendeu entre eles, ambos conscientes de um limiar que estavam se aproximando. Então, de dentro veio o som do choro de um bebê, quebrando o feitiço. Sabem o que mais me impressiona nessa história? Como as pessoas conseguem se conectar de verdade em meio a um mundo tão superficial. Quantas vezes perdemos oportunidades de conexão genuína por medo do julgamento dos outros? Uma terça-feira à tarde, 2 meses depois, Joana teve um episódio na escola. Sua glicemia despencou durante a educação física e ela foi levada às pressas para o Hospital Infantil de São Paulo. Por acaso, Meredith estava consultando lá quando a ambulância chegou. Caleb irrompeu no pronto-socorro, desesperado e de olhos arregalados. Minha filha, Joana Montenegro, trouxeram ela de ambulância. Senhor Montenegro, uma voz firme cortou seu pânico. Ele se virou para encontrar Meredith caminhando em direção a ele, seu jaleco branco tremulando. Venha comigo. Chegaram a uma baía com cortinas onde Joana estava deitada, pequena e pálida numa maca, um soro no braço, monitores bipando constantemente ao lado. Seus olhos se abriram quando Caleb se aproximou. Papai. Sua voz estava fraca, confusa. Eu estava correndo e então a sala ficou toda estranha. Eu sei, querida, disse Caleb, pegando sua mão cuidadosamente. Você teve um episódio de glicemia baixa, mas vai ficar bem. A doutora Quintana me ajudou, disse Joana, seu olhar mudando para Meredith. Ela estava aqui quando fiquei assustada. Horas depois, com Joana dormindo tranquilamente numa cama de hospital que manteriam durante a noite para observação. Caleb e Meredith se sentaram lado a lado em cadeiras desconfortáveis para visitantes. Não posso perdê-la, disse calmamente, olhando para a forma pequena de Jo. Depois da Sarah, ela é tudo. Você não vai perdê-la, respondeu Meredith, sua voz gentil, mas firme. O diabetes dela é controlável, e você é o pai mais capaz que já conheci. Obrigado, disse Caleb, sua voz áspera de emoção, por estar lá quando ela precisou de alguém, quando eu não pude estar. É isso que fazemos, não é? Respondeu Meredith suavemente. Estamos lá um para o outro, para as crianças, para... Ela hesitou, depois terminou. Para as pessoas que amamos. A palavra foi deliberada, uma oferta colocada entre eles. Caleb olhou para cima, encontrando seus olhos, vendo neles a mesma certeza que sentia crescer em seu próprio coração. Sim, concordou simplesmente. É isso que fazemos. O inverno se transformou em primavera. O primeiro aniversário de Bendy se aproximava, marcando quase 1 ano desde aquele dia fatídico no metrô. Meredith insistiu em organizar uma pequena celebração no quintal de sua casa. Só nós, disse. Nós 4. É tudo o que precisamos. O dia amanheceu claro e luminoso, clima perfeito para o piquenique que haviam planejado. Bendy havia finalmente sucumbido à excitação do dia, cochilando contra o peito de Caleb. Joana estava cuidadosamente coletando bolotas perto, explicando seu sistema de classificação científica para si mesma em um monólogo sussurrado. Não acredito que faz 1 ano, disse Meredith suavemente, olhando para o rosto adormecido do filho. Às vezes parece que aquele dia no metrô foi outra vida.
E às vezes parece que foi ontem, concordou Caleb. O dia que tudo mudou, para todos nós. Meredith se aproximou, seu ombro tocando o dele, sua mão pousando levemente nas costas de Benji, ao lado da de Caleb. Tenho pensado sobre o futuro ultimamente. Ah. Caleb tentou manter o tom casual. Embora seu coração acelerasse, me ofereceram um cargo chefiando um novo centro de neurocirurgia pediátrica, disse. É uma joint venture entre o Hospital Infantil e o Hospital das Clínicas. Mais administrativo que cirúrgico, horários mais razoáveis. Parece perfeito para você, disse Caleb, genuinamente satisfeito por ela. Parabéns. Também tenho procurado casas, disse, fora da cidade, algo com quintal para as crianças. Talvez. Ela hesitou. Depois terminou numa rajada. Talvez um espaço para garagem ou oficina. A respiração de Caleb se prendeu na garganta. Meredith. Não estou pedindo respostas hoje, disse rapidamente. Só estou abrindo uma porta, sugerindo uma possibilidade. Também tenho pensado sobre o futuro, admitiu Caleb. Sobre como poderia ser para todos nós. A mão de Meredith encontrou a dele, seus dedos se entrelaçando no que havia se tornado um gesto familiar de conexão. E o que você vê? Perguntou. Sua voz quase um sussurro. Vejo o segundo aniversário de Benji e o terceiro. Vejo Joana ajudando ele a aprender a ler. Vejo manhãs de domingo e lição de casa na mesa da cozinha e manhãs de Natal. Ele pausou, reunindo coragem. Vejo você. Sempre você. Lágrimas se acumularam nos olhos de Meredith, mas seu sorriso era radiante. É isso que vejo também, disse. Tudo isso? Joana olhou para cima de seu projeto de bolotas, observando-os com a compreensão intuitiva de uma criança sobre momentos significativos. Vamos morar juntos, gritou através do quintal, sua franqueza cortando através da hesitação adulta, porque o Benji precisa da irmã dele por perto. Sou eu, acrescentou. Caso houvesse alguma confusão, Caleb e Meredith trocaram olhares atônitos. Depois explodiram em risadas que assustaram Benji, acordando-o completamente. Ele piscou para eles, confuso com o barulho súbito, depois se juntou com sua própria risada borbulhante. O que você acha? Pequeno, perguntou Caleb, levantando Benji ao nível dos olhos. Você gostaria disso? Todos nós juntos. Benji respondeu agarrando o nariz de Caleb com força surpreendente, um ato que todos interpretaram como concordância entusiástica. Acho que isso está decidido então, disse Meredith, encostando a cabeça no ombro de Caleb, por decisão unânime. Quando o sol começou a se pôr, lançando sombras longas através do quintal, eles permaneceram no cobertor, os quatro juntos, unidos pela escolha em vez de sangue, pelo amor em vez de obrigação. Caleb olhou ao redor para o quadro que haviam criado. Esta família improvável forjada num momento de crise, fortalecida através de meses de pequenas gentilezas e refeições compartilhadas, de histórias para dormir e cafés da manhã. Você não apenas ajudou a dar à luz o Benji naquele dia, disse Meredith, sua voz espessa de emoção. Você me deu a luz também, de uma vida que parecia perfeita por fora, mas era vazia por dentro. Você me mostrou o que importa. Nos encontramos, disse Caleb, abrangendo todos os quatro na declaração. É isso que importa. Quando a escuridão caiu, eles recolheram seu cobertor e os presentes de aniversário de Benji, seguindo o caminho de volta para casa. Amanhã traria decisões sobre casas e escolas, sobre misturar vidas e sobrenomes, sobre os detalhes práticos de construir um futuro juntos. Mas por hoje, eles simplesmente aproveitaram a certeza que havia crescido entre eles, o conhecimento de que, viesse o que viesse, enfrentariam como um só, do caos daquele vagão de metrô, de duas histórias quebradas. Eles haviam criado algo inteiro, algo duradouro, algo parecido com amor. Não a conexão instantânea dramática dos contos de fadas, mas o amor lento e profundo que vem de propósito compartilhado e respeito mútuo, de ver um ao outro claramente e escolher ficar. O tipo de amor que constrói famílias e futuros, que se fortalece através de desafios em vez de se quebrar. O tipo de amor que dura,
Pessoal, essa história me tocou profundamente porque mostra como os momentos mais inesperados podem mudar nossas vidas para sempre. Quantas vezes deixamos de agir quando alguém precisa de ajuda? Quantas vezes perdemos a oportunidade de fazer a diferença na vida de outro ser humano? O que mais me impressiona é como Caleb, mesmo carregando suas próprias dores e traumas, não hesitou em ajudar uma desconhecida. Ele poderia ter ficado no seu canto, como muitos fazem, mas escolheu agir. E essa escolha não apenas salvou 2 vidas naquele dia, mas transformou 4 vidas para sempre. Essa história me lembra que todos nós temos a capacidade de ser heróis no dia a dia. Não precisamos de superpoderes ou situações extraordinárias. Às vezes, basta estender a mão, oferecer ajuda, mostrar compaixão. Você nunca sabe como um pequeno gesto pode impactar profundamente a vida de alguém. Se você também acredita no poder das conexões humanas e quer ver mais histórias que restauram nossa fé na humanidade, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana trago histórias reais que vão te emocionar e te fazer refletir sobre o que realmente importa na vida. Conte nos comentários você já viveu ou presenciou um momento como este. Como foi? Vamos criar uma corrente de histórias inspiradoras juntos. Até o próximo episódio.